23, vai dizer assim, ó: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. De repente você já leu o Salmo 23, mas nunca teve uma revelação tão grande dele, né? É verdade. Então, revela também um adversário, um inimigo, Satanás, que muitas vezes está na sua mesa. Quando falamos mesa, está no seu convívio. É um Judas. Está perto de você. Ah, não precisa temer. Por que eu não preciso temer, pastor? O salmista diz, né? Que unge a minha cabeça com óleo. Você sabe o que o óleo fazia na ovelha? Aqui é a comparação com a ovelha. O óleo protegia a ovelha. Se a ovelha tinha um ferimento, você colocava óleo para não posar mosca e matar a ovelha com bactéria. É verdade. Então tudo colocava óleo na cabeça. Como eu disse para você, é um animal muito frágil. A ovelha, até uma mosquinha pequena diz que mata a ovelha, sabia? Aquela mosca entra no ouvido e ela fica maluca e acaba morrendo. Então tinha que botar óleo para as moscas não pousarem. Na figura do Salmo 23, Satanás está ao nosso derredor como as moscas em volta das ovelhas. É verdade, existe um adversário, não brinca. E tem um adversário, tem um inimigo. Tem um inimigo. Mas a unção de Deus, aqui é a unção de Deus, a presença de Deus. No passado era óleo que representava o Espírito. Hoje é o próprio Espírito do Senhor que Jesus enviou. É como sobre um óleo na nossa vida, que nos guarda das moscas do inferno. Porque essas moscas caíram do céu, por falar assim, né? Lucas 10, 18 e 19, foi o próprio Jesus que falou. Ele falou assim, ó: eu vi Satanás como um raio ou como um relâmpago cair do céu. Jesus falou. Se Jesus falou, não tem interpretação. Ah, acho que foi isso. Não, Jesus falou isso. Jesus falou isso. Ele falou: eu vi o diabo cair de lá. Eu vi ele cair sobre a terra. É como a mosca que cai. E está ao nosso derredor. E aí ele dá poder. Ele fala assim: que vos dou poder para pisar as serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E não vos fará dano algum. Amém? Jesus está falando de mistérios espirituais, querido. Jesus está falando de quando a serpente ela é comparada ao próprio diabo, escorpião também, porque tem veneno. É verdade. Então, é a força do inimigo. É a força do inimigo. E a figura lá no Salmo 23, o óleo é o Espírito do Senhor da nossa vida. Por causa do óleo, as moscas não colocavam bactéria nas ovelhas. Mas a cabeça dela, o pastor tinha que colocar óleo. É verdade, porque tinha o inimigo das ovelhas. Na nossa vida está o Espírito Santo de Deus. Está a palavra de Deus que nos marca. E as serpentes, que é Satanás, os escorpiões, que são caídos. E tem toda a força, como nós vimos aqui. Como Jesus falou, Satanás caiu como um raio, com força, como inimigo nosso. Não nos fará dano algum. Amém. Isso é uma mensagem espiritual, não é uma mensagem física. Porque alguém, eu não posso ficar doente, eu não posso ficar isso. Jesus não está falando de coisas físicas. Jesus está falando do mundo espiritual. Por quê? No versículo 18, né? Você vai ver, ele falou assim: eu via Satanás cair como um raio, cair do céu. Então ele está falando, no versículo 19, já é, né, o óleo sobre a nossa cabeça. Nada nos fará dano algum. Já é a presença do Espírito em nós. É o símbolo da ligação com Deus. É o símbolo da proteção de Deus. Amém? Você entende isso nessa noite? O óleo é isso. O óleo lá no passado, na primeira aliança, como a gente sempre fala aqui, era simbólico. Era para alguns, para reis,
para profetas, para sacerdotes, não era todo mundo que podia receber o óleo da unção. Hoje, Jesus, ele deu o Espírito dele para todo aquele que aceitar o Senhor. Está lá em Atos, né? No capítulo 2, né? Diz: arrependei-vos, seja batizado e recebei o Espírito Santo. Recebeu o óleo sobre a sua cabeça. Não é simbólico. É a presença do Espírito Santo em nós que faz a ligação com o Pai Celestial. Amém? Você entende isso nessa noite? Então, são os bens, queridos. São os privilégios que a gente tem quando o Senhor é o nosso pastor. Como nós pegamos anteriormente, você vai andar por águas tranquilas. Deus vai desviar você para você não cair no poço. Você não andar por águas turbulentas, você não assustar com esse mundo turbulento, esse mundo de cachoeiras malignas, esse mundo de águas sujas. Deus não vai te levar para esse lugar. Ele vai ser como o pastor que vai achar uma água que não vai incomodar a ovelha. Amém? Depois, os vales que eu te falei, você vai passar para os vales. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor vai estar comigo. Amém? Você entende isso dessa noite? Depois, né? Mesmo a gente tendo o Senhor como nosso pastor, o inimigo, o adversário vai estar, porque ele caiu do céu, foi na terra. Mas não temas, o óleo está sobre a sua cabeça. E você vai dizer assim: pastor, o que eu faço para agradecer a Deus por tudo isso que Ele tem feito na minha vida? Por ter me livrado do inimigo, por ter me levado a águas tranquilas, porque por Deus estar comigo nos vales, o que eu posso fazer? Lá no Salmo 23, né? Está lá no último versículo, que é o versículo 6, que diz assim, ó: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Quer dizer, eu vou ser bondoso, eu vou ser misericordioso, vai ser como a minha sombra. E tudo de bem que Deus tem feito para você, você deve fazer para outras pessoas. Você deve ser misericordioso, você deve ser bondoso, porque Deus tem sido bom com a gente. Amém? Deus tem nos abençoado na terra. Então, eu vou ser bom com as pessoas também. Com o meu próximo, como Jesus falou. Todos os dias da minha vida. Então, eu devo fazer isso. E depois? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitação na casa do Senhor. Estar ligado à casa do Senhor. Pertencer a uma igreja que Deus coloca no teu coração. Tem que fazer parte da tua vida. Por quê, pastor? Vai me levar para o céu? Não. Quem vai te levar para o céu é Jesus. Mas é consequência de um salvo é andar em comunhão. Consequência de um salvo é andar em oração. Consequência de um salvo é andar na presença do Senhor. É andar na palavra de Deus. Pastor, onde é que eu recebo tudo isso junto? Na casa do Senhor. Amém? Quando recebe essa palavra nessa noite? Vamos orar.